Olá, aqui é o professor Everaldo da Universidade Federal do Pará. Está tendo uma demanda muito grande sobre informações acerca do El Niño, que está em curso e tem preocupado muito a comunidade. Então vou repassar algumas informações de base científica. Vamos lá, quando a gente olha o mapa global, a gente percebe claramente que o nosso planeta, 71% da cobertura é composta por oceanos, ou seja, os oceanos funcionam como uma fonte primária de energia e umidade para o sistema climático global. E quando a gente olha a proporção das bacias oceânicas, o Oceano Pacífico praticamente ocupa um terço do globo. Assim sendo, é uma bacia relevante em termos climáticos globais, e não é à toa que, pela importância dele, existe um sistema de monitoramento e com a presença de vários sensores, várias boias. Cada pontinho amarelo dessa significa uma boia ancorada, uma boia oceanográfica que tem um cabo de aço, e no oceano profundo existem os sensores de temperatura, salinidade, correntes oceânicas. Então é possível fazer esse monitoramento em tempo real, que é o que eu vou fazer agora. Então essa é a variável que a gente monitora as condições oceânicas, e aqui tem uma animação dos últimos 6 meses. A variável é T acima e temperatura da superfície do mar. A partir de março desse ano, 2023, a gente percebe claramente nessas cores amarelo, laranja e vermelho a intensificação de uma grande área de águas mais quentes do que a média. Todo mundo sabe que o El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, e os últimos 3 meses, particularmente agora em julho, toda a área tropical do Oceano Pacífico está com anomalias de até 1,5 graus, 1,5 graus significa um evento intenso, ou seja, há uma progressão intensa para configurar um evento El Niño. Temos 3 meses, se pela base conceitual se configurar mais 2, e tudo indica que sim, o evento atinge a sua fase madura, sua fase mais intensa. Eu falei que tem aquelas boias de monitoramento, eu vou mostrar os dados dela aqui nesse gráfico da esquerda. Então aqui é um corte vertical, no oceano profundo. Aqui 0 é a superfície, aqui é 100, 200 metros de profundidade. A gente percebe essas áreas amarelas, laranja, significa águas profundas mais quentes do que a média. Essas águas atingiram agora o mês de junho, e estão aflorando justamente na bacia do Pacífico. Essa água demora em torno de 2, 3 meses para aflorar, e o indicativo é de que até o final do ano o fenômeno atinja a sua fase mais intensa e de intensidade forte, de intensidade significativa em termos de impactos climáticos globais. Além do Oceano Pacífico, percebe claramente uma área de aquecimento também na bacia do Atlântico Norte. Essa é uma bacia importante também em termos de monitoramento climático para a Amazônia. Então é um sinal também preocupante, porque aí temos dois mecanismos, El Niño e Atlântico Norte aquecido, que vai desfavorecer ao regime pluviométrico da Amazônia. Esse é um dos artigos que mostra uma revisão científica sobre os impactos. O que a gente tem é basicamente associado ao aquecimento do Pacífico um ramo de ar descendo. Então essa subsidência de ar impede, inibe a formação de nuvem, e essa é a explicação do porquê não chove ou tem chuva abaixo da média. Então El Niño modifica a circulação global dos ventos, e essa circulação forma um padrão de subsidência e inibição de nuvens e de chuva na região. Esse é o índice que a gente monitora. O último evento El Niño foi em 2016, mas a gente teve alguns outros passados, destacando 83 de 98, que foram eventos intensos, e aí tudo indica que teremos uma barra vermelha aqui para outro evento El Niño intenso. A correlação desse índice de monitoramento com as variáveis climáticas, por exemplo, com a TSM, temperatura da superfície do mar, olhando os trimestres, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, é como se fosse o impacto global do El Niño. E ele influencia, por exemplo, no campo de precipitação. A correlação do El Niño com a chuva na Amazônia é negativa, ou seja, quando eu tenho um aquecimento, água positiva, TSM positiva, a chuva é negativa, a chuva é abaixo da média. E essas áreas ela tem uma dinâmica espacial conforme o trimestre. Se eu fizer um zoom, a gente percebe que
setembro, outubro, novembro, ela influencia Amazonas, Pará. Em dezembro, janeiro, fevereiro, a área de influência é bem intensa, ocupa praticamente todos os estados, Amazonas, Pará, Maranhão. E março, abril e maio, que é o nosso pico do regime chuvoso, a faixa litorânea, Amapá, Pará, até São Luís, no Maranhão, são as áreas indicativas de impactos diretos, ou seja, El Niño associado a déficit de chuva nessas regiões. Para fechar, vou fazer uma análise para Belém. Esses são os dados dos últimos 30 anos, 91, 2002. Claramente a gente tem um regime chuvoso de dezembro a maio, um regime seco ou menos chuvoso de junho a novembro. Esse é o impacto no regime seco e no regime chuvoso. Então, anos normais, a chuva é 164, quando tem o ninho cai para 121, ou seja, fica bem abaixo da média. No regime chuvoso, 436 cai para 388. Então, claramente, esse é o impacto associado aos dados, à estatística dos últimos 30 anos e o conhecimento fornecido pela base científica. Para a umidade relativa, também a gente tem condições de umidade abaixo da média, ou seja, clima mais seco. E para a temperatura, eu tenho aqui a temperatura máxima, a temperatura média e a temperatura mínima. O impacto não é nem tanto na máxima, mas na temperatura média. Claramente a gente tem a temperatura mais quente do que a média quando tem El Niño e particularmente na temperatura mínima. Significa que as madrugadas vão ser muito mais quentes na região metropolitana de Belém. Então são essas informações. Muito obrigado.